nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Suas vozes. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra onde eu ver, santa além do rio. Você pode soltar a voz? Sina. Nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Que maravilhoso é saber isso, que um dia todos nós iremos descansar além do rio, na presença de Cristo eternamente, junto aos seus braços de amor. Amém? A palavra de Deus, na chamada de oração, assim nos diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Salmo 63, versos 1 e 2. Que essa realmente seja a realidade em nossas vidas, né? Essa sede, esse desejo, né, de estar na presença do Senhor, mais e mais buscando a comunhão com o nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor e também vamos orar pedindo a Ele
perdão pelos nossos pecados. Pai querido, humildemente nos colocamos em Tua santa presença no dia de hoje. Sempre gratos, ó Pai, pelo Teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Gratos, ó Deus, porque renovaste sobre nossas vidas a oportunidade de estarmos nesse santuário que é dedicado a Ti, nesse dia que é dedicado a Ti, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Senhor, também diante do Teu altar, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores indignos e merecedores do Teu favor. Mas a Tua graça nos alcançou, através de Cristo Jesus. A Tua misericórdia se fez através da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Ó Pai bondoso, que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo dos nossos pecados. Que o Teu Santo Espírito também esteja nos ajudando, Senhor, a vencer o mal que nos afasta de Ti, para que possamos viver vidas que agradem o Teu coração. Este culto é Teu, Senhor. Todos os momentos deste culto são dedicados ao Teu santo nome, Senhor. Aceita-os em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, façamos a leitura de forma alternada, conforme registrado no boletim do Salmo 29. Na verdade, não é no boletim, né? Vai ser projetado nas telas, né? A palavra de Deus assim nos diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu gosto de 2 versículos muito desse salmo. É o verso 4 que diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Né? E nós podemos contemplar o poder da voz do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que através da sua voz tudo se foi feito, criado, né? Então você imagina o poder da voz do nosso Deus, né? Quando ele fala, tudo que ele diz se cumpre, se cria. E o último versículo que diz assim, o verso 11, que diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É o Senhor, somente dele, vem as nossas bênçãos, vem a nossa força, e é somente do Senhor que encontramos a verdadeira e poderosa paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que é o Senhor Jesus. Amém? Vire para o seu irmão que está próximo de você, diga a paz de Cristo. Diga assim: o Senhor abençoe a sua vida com paz.
O Senhor abençoe a sua vida com paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei, e é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Eu sei, quem tenho crido, também sei, quem é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais Deus, muito mais Deus. Vamos lá, só com as vozes. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim, para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: eu quero muito mais de Deus para a sua vida. Eu quero muito mais de Deus para a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, Deus Criador, és água viva, fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Tu és Senhor, Deus Criador, és água viva,
fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Tu és Senhor, Deus Criador, és água viva, fonte de amor. Só tu és Deus, só tu és santo, digno de adoração. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Bendito seja o Senhor. Tua verdade me alcançou. Bendito seja o teu imenso amor. Tua graça me faz um vencedor. Tua graça me faz um vencedor. E essa graça me faz um vencedor. Esse próximo cântico é um cântico que eu gosto muito. E é um cântico que fala a respeito de oferta. Mas não qualquer oferta. A oferta de nossas próprias vidas ao Senhor. Que essa possa ser uma realidade. Que possamos estar nos entregando plenamente e totalmente ao Senhor. Amém? Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha
minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Continuando o culto de adoração ao Senhor, a palavra de Deus nos diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 8 e 9. Esse é o momento do ofertório. Nós sabemos que a grande maioria dos nossos irmãos tem feito oferta de forma online, de forma digital. Se alguém veio prepará-lo para assim o fazer, levante uma de suas mãos, para que nós possamos estar recebendo também de forma presencial. E nós estaremos orando, Orando, agradecendo a todos que estão ofertando, a todos aqueles que estão devolvendo um pouco do muito que Deus tem nos dado. Convido nossa irmã diaconisa Cidinha, nossa irmã Cidinha, ali também, para que nós possamos estar orando nesse momento, agradecendo pelos dízimos e ofertas e também agradecendo pelo cuidado do Senhor. A irmã pode orar?
Amém. Graças a Deus, né? Nós estaremos agora meditando na santa palavra de Deus, nas sagradas escrituras. E eu confesso aos irmãos que Deus falou muito comigo essa semana através dessa palavra, dessa passagem. Deus realmente me impactou essa semana através dessa passagem que já li tantas vezes, mas que de uma forma preciosa Deus se revelou nessa semana através dela para mim. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 1, que nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixinhos, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes, que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reinclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-os, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Amém. Senhor, é a tua santa palavra, estaremos meditando nela agora. Assim como falaste comigo, Senhor, fala com teu povo. Abre, Senhor. Abre neste momento, Senhor, as mentes, os ouvidos, os corações. Que essa palavra não seja meramente informativa, mas que seja a palavra de transformação de vida, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje a respeito de princípios fundamentais para a realização da obra do Senhor. Princípios fundamentais para a realização da obra do Senhor. Foi justamente esses princípios que nessa semana Deus falou comigo através desse texto, através das Sagradas Escrituras. E olha que interessante, esse texto nos remete a um momento no ministério de Jesus, onde Jesus, já ressurreto, depois de morto, ele se encontra com os seus discípulos pela terceira vez. Agora ali
como fala, no mar de Tiberíades, na região da Galileia. Jesus já havia anunciado que iria encontrar ali os seus discípulos. Mas os seus discípulos que estavam ali na região, talvez impacientes, talvez diante de uma certa demora da manifestação novamente de Jesus, eles, movidos pelo sanguíneo Pedro, voltam à pesca. De repente, Pedro decide, vou pescar. E como ele tinha esse poder de liderança, os demais discípulos que estavam ali decidiram o quê? Se você vai, nós vamos junto. Adentraram no barco e foram pescar. Passaram a noite pescando. Provavelmente, aquela região, nós sabemos que é uma região extremamente quente. Nós temos vivido isso no nosso país. Eu estou aqui pingando de suor, Mas o que Pedro fez? Se despiu, Pedro, além de sanguíneo, ele era o quê? Calorento. Se despiu, estavam ali pescando, e eu sei que o mar não estava para peixe. Para peixe. Como é difícil para um pescador, O Cláudio está aqui. Quando você gosta de pescar, vai pescar e não pega nada. No linguajar do pescador, fica sapateiro, não pega nada. Tem alguns que ficam até revoltados, Outros não. Outros levam de boa, aproveitam o momento. Eu sei que eles estavam ali, o dia já clareando, e a palavra de Deus nos diz que Jesus estava onde? Já estava na praia. De repente, Jesus começa a falar com eles. Isso demonstra que o barco não estava tão longe, estava perto. Filhos, ei vocês, vocês têm alguma coisinha aí? Algum peixinho? Imediatamente a resposta foi um grande e absoluto não. Interessante que a devocional de hoje foi sobre a primeira pesca. Maravilhosa, Foi a devocional postada hoje. Hoje pela manhã a Larissa ainda falou assim, puxa vida, Olha como Deus, ele completa a sua obra, O Elias postou nada combinado, ele postou a respeito da primeira pesca maravilhosa, E eu estou falando sobre a segunda aqui. Mas olha, eles estão ali no barco, não tem peixe, não podemos te ajudar. Mas Jesus retruca. Lançai as redes para o lado direito. E que grande surpresa eles tiveram. As redes se encheram de peixes. A palavra de Deus nos diz de 153 peixinhos. Foi isso que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz de grandes peixes. E mesmo assim a rede não se rompeu. A rede aguentou. Agora, nós sabemos que João, autor deste evangelho, ele tem o costume de não nomeá-lo no texto. Mas a palavra, ele coloca assim, o discípulo a quem Jesus amava, para não falar que era ele. Até mesmo para não ser vaidoso, Ele pega e fala assim, depois dessa pesca maravilhosa, ele fala assim, é Jesus que está ali, Pedro. É Jesus. Só pode ser Jesus. Não tem jeito de ser outro. Pedro, novamente, movido pelo seu lado sanguíneo, põe a roupa,
pula na água e já vai na frente de todos o quê? Ao encontro de Jesus. Chega ali e os outros discípulos vêm com uma certa dificuldade, trazendo o barquinho cheios, né, dos peixes ali, arrastando, na verdade, a rede. Aí, quando eles estão ali naquela companhia com Jesus, já havia uma fogueirinha, já havia uma brasa ali, uns peixinhos, o pãozinho. Olha que coisa, hein? Eu vou pedir para Jesus para eu viver um momento desse no céu com ele. Jesus, faz uma fogueirinha aí. Você imagina que gostoso? Darcy, Jesus, faz um peixinho para nós. Que delícia. Está ali e tal, Jesus. Traga um pouco desses peixes que vocês pescaram aí. Traz para cá. Novamente o sanguíneo entra em ação. Olha como ele era impulsivo. Foi lá, já foi arrastando a rede, né? Eu sei que Jesus distribui os peixes, distribui os pães, olha para o Pedrão e começa a bater um papo com ele. Havia algo que precisava ser tratado em Pedro. Pedro, que negou a Cristo por 3 vezes, agora teria que ter uma verdadeira conversão e teria que confessar realmente a sua fé no Salvador. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu quero, certa feita no passado, você me disse que amava mais do que todos. Pedro, tu me amas? Oh, Jesus, que conversa é essa? É claro que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Jesus, está ouvindo bem? Te amo, acabei de falar. Te amo sim. Apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Agora, a história muda de figura. O Pedro que estava respondendo de forma empolgada, convicto, se abate. Reconhece o seu erro no passado, mas reconhece também o seu amor verdadeiro por Jesus. Apela para a soberania divina e diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Logo depois desse diálogo, Jesus fala com Pedro: agora segue-me. Larga de querer voltar à sua vida pregressa. Prossegue comigo para o que eu te chamei. Segue-me. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente Pedro começa a segui-lo e também a João. João, que era o discípulo amado, começa a segui-lo. Há ali uma certa discussão a respeito de que João não iria passar pela morte, sendo que não foi nada disso que Jesus quis dizer, né? O que Jesus quis dizer é que se ele não quisesse
que ele não passasse pela morte, ele não passaria, mas, contudo, ele não disse que João não passaria pela morte. E finalizando o livro, o Evangelho, finalizando o capítulo, finalizando essa passagem, João registra que aqui ele colocou os testemunhos verdadeiros de tudo que ele viu, de tudo que ele contemplou, de tudo que ele vivenciou. E ele ainda fecha dizendo, olha, se eu colocasse tudo além, aqui é uma parte resumida, mas tudo, não haveriam livros no mundo que poderiam descrever o que Jesus fez. Você já parou para pensar nisso? Não haveria onde registrar tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus faz. Não há um lugar onde possa ser de forma, podemos dizer, escrita. E hoje, para quem trabalha na TI, né, com TI, não haveria nuvem, podemos dizer, para armazenar, né, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz. Que coisa preciosa. Que final maravilhoso desse Evangelho. Agora, meus irmãos, Deus falou tanto comigo nesse texto. Porque eu sempre li esse texto com essa visão de que Jesus está aqui, e é verdade isso, Jesus está aqui trabalhando com a vida de Pedro. Jesus está aqui levando Pedro ao arrependimento, colocando Pedro novamente no rumo do seu ministério. Mas também, aqui, Jesus está falando conosco. Esse texto também está falando com os servos e servas do Senhor nos dias de hoje. Pedros e Pedrinas que vivem em nós, seus discípulos hoje. Interessante que eu quero colocar aqui, não por ordem de descrição do texto, mas podemos dizer assim, por ordem de prioridade. Irmãos, e a primeira prioridade que Jesus demonstra nesse texto, para um servo servi-lo. Conforme a sua vontade, conforme o seu querer, que é fundamental, é o amor a Cristo. Para nós realizarmos o nosso ministério pelo qual nós somos chamados, cada um de nós aqui, no corpo de Cristo, cada um com a sua função no corpo de Cristo, para realizarmos de forma correta, de forma que agrada o coração de Deus, de forma que realmente seja centrado na vontade de Deus. É de suma importância, irmãos, que nós amemos a Cristo. Olha que Jesus aqui, ele coloca uma ordem de valores. Pedro, para você
cuidar dos meus cordeirinhos, para você apacentar as minhas ovelhas, você precisa me amar. Tu me amas, Pedro? Para você realizar o teu ministério, Pedro, você precisa me amar. Tu me amas, Pedro? E aqui Cristo reforça. E essa palavra foi uma palavra impactante para mim essa semana, que incomodou o meu coração. Nós que somos chamados para o sagrado ministério da palavra, e ali eu fiquei com essa palavra essa semana, falando ao meu coração, e o Espírito Santo militando comigo. Rodrigo, você ama Jesus. Rodrigo, você tem amado a Jesus. O teu ministério, ele está alicerçado no amor a Cristo. Irmãos, por ordem de prioridades, somos chamados para servir ao Senhor, para realizar a sua obra. Mas de nada vale realizar essa obra se nós não amarmos a Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, o próprio Jesus nos diz que os dias são maus. Que os últimos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Temos contemplado o amor se esfriando. O amor pelo próximo se esfriando. Crimes horrendos. Dentro de famílias. Agora, meus irmãos, o que mais nos preocupa e que deve preocupar o coração e a mente da igreja é o amor que tem se esfriado dos crentes por Jesus. Lembra-te de onde caístes. Lembra-te do teu primeiro amor. E volta às práticas, às antigas práticas. É assim que Jesus fala no Apocalipse. Lembra-te do teu primeiro amor e volta-te às primeiras práticas. Não adianta ser abastado, não adianta realizar a obra sem amor a Jesus. Tudo começa com amor a Jesus. Irmãos e irmãs, nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar. Nós precisamos clamar pelo Santo Espírito de Deus para que Ele esteja nos enchendo e nos inundando do amor por Cristo. Se Jesus chegasse hoje aqui, estivesse presente aqui hoje, Ele está através do seu Santo Espírito, e conversasse com você, assim como fez com Pedro, qual seria a tua resposta? Olha, Jesus, você me perdoa, mas eu tenho amado mais o meu carro. Eu tenho amado mais os meus bens materiais. Senhor Jesus, o Senhor me perdoa, mas eu tenho amado mais a minha família, mais os meus amigos, mais o meu conforto, o meu prazer.
Irmãos, a palavra de Deus é clara. O Senhor Jesus responde o primeiro e grande mandamento que nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, agora semelhante, que só pode ocorrer por causa do primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há amor ao próximo verdadeiro sem amor a Cristo. Irmãos, o primeiro princípio fundamental para realizarmos a obra do Senhor, e nós somos chamados como igreja para realizar esta obra, precisamos amar a Jesus. Tu me amas? É o que Cristo pergunta nesta manhã aos nossos corações. Tu me amas? Você quer me servir? Você quer apacentar as minhas ovelhas? Cuidar dos meus cordeirinhos? Tu me amas para isto? Segunda lição, irmãos, que a palavra de Deus nos registra. Essa foi uma pescaria maravilhosa, grandiosa, mas a pesca maravilhosa só se deu porque os discípulos obedeceram à voz de Cristo. Jogai a rede ao lado direito do barco. Enquanto os discípulos tentavam proceder sozinhos, realizar a obra sozinhos, nada, absolutamente nada, foi feito, foi realizado. Mas quando Jesus entrou na parada, e eles ouviram e obedeceram à voz de Jesus, a palavra de Deus nos diz que foi uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes que quase romperam as redes, mas as redes aguentaram, graças a Deus. Irmãos queridos, outro princípio fundamental é obedecer. Eu gosto daquele cântico das crianças. Como é gostoso, né? É importante obedecer, né? Como que é? É prova de amor. Irmãos, é prova de amor. Eu gosto quando o cântico diz isso. Nós provamos que amamos a Cristo quando nós obedecemos a sua palavra. A sua palavra. Quando nós obedecemos a nós mesmos, o nosso querer, o nosso eu, quando nós obedecemos à vontade da sociedade atual, nós demonstramos que o nosso amor está se esfriando por Jesus. Mas quando nós obedecemos o Senhor, nós demonstramos que nós o amamos. Irmãos queridos, outro princípio fundamental que a palavra de Deus deixa registrado. Para realizarmos a obra de Deus, nós precisamos ser orientados por Ele. Ele precisa dirigir a nossa vida. Ele precisa estar à frente de nossa vida. Por isso que Jesus diz o quê? Pedro, segue-me. Daqui para frente você vai parar com isso, Pedro, de querer pescar sozinho, de tocar sua vida sozinho, de fazer o que você quer da sua vida. Segue-me. Sou eu que dou o quê? Que dou o norte, que dou a direção. Irmãos, nós vivemos tempos onde cada um está seguindo a sua vida a esmo.
caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Onde vai parar? Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, que sonhamos pela obra, amamos a obra, queremos realizar a obra, nós precisamos ser o quê? Dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. Por isso Cristo diz: segue-me, segue-me, me obedece, me ama, segue-me. Você vai fazer o que eu desejo, aonde eu desejo, da forma como eu desejo. Segue-me, segue-me, segue-me. Você está seguindo a Jesus? Claramente nós percebemos que quando estamos seguindo Jesus de verdade, nós clamamos pela sua orientação dia a dia. Guia-me, Senhor, pelos caminhos aplainados, Senhor. Guia-me, Senhor, pelos teus caminhos, pelas tuas veredas, Senhor. Guia-me segundo a tua vontade, Senhor. Finalizando, irmãos, o evangelista João encerra falando a respeito de testemunho. Eis que aqui ele registrou os testemunhos de tudo que ele vivenciou com Jesus, de tudo que ele viu que Jesus realizou. Irmãos, de fundamental importância para realizarmos a obra do Senhor é testemunharmos a Cristo. E como tem sido difícil isso nos dias atuais. Porque a sociedade de hoje nos impulsiona a testemunharmos a nós mesmos, o nosso ego, a nossa vaidade, a nos mostrarmos poderosos, grandiosos, imponentes, maiores que uns que os outros. É isso que o inimigo tem feito. Mostra-te a ti mesmo. Mostra você. Mostra o que você tem feito. Mostra a tua igreja. Mostra lá. Mostra que você é bom. Mostra que você dirige bem o louvor. Mostra que você prega bem. Vai, mostra. E Cristo? E o testemunho de Cristo? Que diminua eu e que ele cresça. Essa é a palavra. Somos chamados para testemunhar a Cristo, para mostrar a Cristo. É Ele, somente Ele, irmãos, que transforma a sociedade doente, carente. É somente Ele que pode salvar o pobre, perdido, pecador. Não somos nós, homens falhos, pecadores, indignos. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos. Eu não posso. Irmãos, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Trapos de imundície, pequenos, falhos, mas regenerados pelo sangue precioso do Cordeiro. E é esse Cordeiro que nós precisamos glorificar, mostrar e testemunhar para essa obra que nós somos chamados, irmãos. Para essa obra maravilhosa de mostrarmos aquele que tudo pode, que pode levantar o caído, que pode sarar o enfermo. Ele pode todas as coisas. Por isso é tão importante, irmãos, testemunhar a Cristo, demonstrar
para os que estão em nosso derredor, para as vindouras gerações, que existe um Cristo que fez e que faz e que não tem como se registrar na história todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, o Deus que pode salvar. Somente Ele pode salvar. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade, hoje e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu quero terminar esse momento com a mesma pergunta que o Santo Espírito de Deus fez para mim essa semana. Assim como fez com Pedro. Tem hora que o Espírito Santo, graças a Deus por isso, ele nos põe na parede. Tu me amas. Rodrigo, tu me amas. Você está aí realizando a obra, correndo de um lado para o outro. Tu me amas, Rodrigo. Senhor, aumenta o meu amor por Ti, Pai. Eu que te peço. Aumenta o meu amor por Ti, Jesus. Para como Pedro poder dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O meu desejo é que realmente a resposta de Pedro esteja inundando os nossos corações para que realizemos a obra tão preciosa, tão magnífica do Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que palavra linda, Senhor. Obrigado porque falaste comigo, Senhor. Obrigado porque falas com o teu povo. Nós temos uma obra a realizar, Senhor. Obra tua, Senhor, não nossa. Pai, mas sabemos que precisamos amar a Jesus para realizar essa obra. Tu sabes que somos falhos, que nós, por nós mesmos, a nossa carne não nos permite, Pai, muitas vezes amar Jesus como Ele merece ser amado. Ó Santo Espírito de Deus, inunda os nossos corações, para que a cada dia mais possamos amar Jesus como Ele merece. Ó Pai, que possamos obedecer a Ti, Senhor, ouvir a Tua voz. Que possamos, Senhor, também, dia a dia, ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito, seguindo os Teus passos, Senhor. E estar sempre dispostos a testemunhar o Autor da vida, o Salvador, aquele que pode mudar vidas, famílias, estados, nações, o único que pode trazer salvação. Usa-nos, ó Pai, nesse testemunho fiel. Por Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é vão. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém e amém.